Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs ouvintes da Palavra de Deus, que a graça, a paz seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos aqui nos estúdios da Cultura M680, a emissora por onde as portas têm sido abertas para que a palavra prometida aos filhos de Deus na última era final possa ser pregado em sua totalidade. Hoje nós vamos seguir falando um pouquinho mais da verdade de Deus para esse tempo do fim. Nós externamos o nosso agradecimento a todos os nossos irmãos e irmãs, ouvintes, todos que estão sintonizados com o rádio ligado, que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos em sua vida, meu irmão, minha irmã. E nesta noite nós vamos então falar um pouquinho na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Capítulo 4, versículo 1. Está escrito: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te
te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, lemos 2 Coríntios 4, onde mostra o Deus desse século. Nós sabemos que o Deus desse século é Satanás. Ele está sendo adorado por milhões nesta era final. Satanás é o Deus desta era maligna. E hoje nós vamos também seguir um pouquinho falando aqui com esse título de 2 Coríntios 4, versículo 4, Deus desta era maligna, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este versículo, sobre este capítulo 4. Nós sabemos que Deus é o seu próprio intérprete. Deus, ele não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Hoje nós encontramos na teologia, aí fora, a exegese ou os exegetas. Os exegetas significam os que dão interpretação da Bíblia. Nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que Deus não precisa de nenhum intérprete, porque Ele mesmo é o próprio intérprete da Bíblia. Você fala, como? Quando Deus quer interpretar a sua palavra, Ele dá o cumprimento dela. Por exemplo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe ao nome de Emanuel. Isto está em Isaías 7,14. Passou-se alguns anos, Maria, virgem, concebeu por obra e graça do Espírito Santo e deu à luz o menino Jesus. Ali foi a interpretação da palavra. A interpretação da palavra é o cumprimento da palavra. Então, por isso que nós pregamos, Deus é o seu próprio intérprete. Deus não necessita de ninguém para estar dando interpretações da Bíblia. Agora, Ele interpreta e passa para os seus filhos, para nós. A interpretação que nós temos vem de Deus. Não é algo fabricado em uma teologia, em um seminário, não é nada disso. Então veja, Deus está chamando o seu povo do meio desta era maligna. Esta era final de Laodiceia é uma das eras mais malignas que está em cima dessa terra. E Deus está chamando o seu povo, tirando do meio desta era terrível. Atos 15:14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar do meio deles um povo para o seu nome. Veja, não uma igreja, não uma denominação, mas um povo para o seu nome. Por isso, nós tomamos o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus está chamando, Deus está tirando os seus filhos do enredo, da confusão. Agora, veja, este povo hoje ele é provado, ele é tentado, ele é disciplinado e se passa no teste, porque Deus envia teste para nós.
nós enfrentamos dificuldades, passamos por lutas. Todos os filhos de Deus, à luz da Bíblia, foram testados, foram passados no teste. Desde Abraão, conhecemos os testes que Deus deu a ele, aos profetas. O mesmo quadro é hoje, Deus não muda. Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. O mesmo Deus que fez testes no passado, com os profetas, com os apóstolos, ele continua testando cada um de nós. Por isso, meu irmão, que quando você vem, ele te disciplina, ele te dá testes, você tem que passar pelos testes que Deus estabelece para você. O mundo está chegando agora ao grande clímax. Que clímax? O grande sistema mundial. Agora, na era final de Laodiceia, o mundo, a civilização desta era, vai chegar ao ponto culminante, vai chegar ao grande clímax, é a linguagem que usamos. O quê? O grande sistema mundial. Tudo está caminhando para o desfecho final do arrebatamento. O palco da grande tribulação já está montado, o concílio mundial de igreja já está elaborado, as bulas já estão todas elaboradas, não é isso? O palco para o povo passar pelo brete da marca da besta já está montado, está tudo preparado. Por quê? Estamos chegando ao sistema mundial. Por isso que aí fora eles usam uma linguagem, nova ordem mundial. Nós sabemos que isso é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Agora, a igreja ali no Pentecostes iniciou com o batismo verdadeiro, ceia, lavamento dos pés, não é isso? A igreja iniciou com o derramamento do Espírito Santo e o grande Espírito Santo levando a igreja de profundidade em profundidade. Mas no decorrer da caminhada, como nós sempre ensinamos, ela tomou outros rumos, porque Satanás, ele procurou plantar a vinha falsa ao lado da vinha verdadeira. E ele tentou com o nicolaísmo dividir o laico, dividir o povo de Deus e conquistar, a ponto que chegou o momento em que a própria igreja falsa uniu com a política e, tendo na mão o poder eclesiástico e o poder político, então passou a perseguir o povo da vinha verdadeira, que não concordava com a sua doutrina, começou a perseguir. E essa perseguição foi por muitos e muitos anos, mas agora nós chegamos ao clímax final. Nós chegamos à colheita. Agora nós chegamos aonde o joio será atado e o trigo será recolhido para o celeiro. Então, meu irmão, tudo isso que estamos falando lança a igreja de volta, Apocalipse 3,14, a era da igreja de Laodiceia. Veja, Laodiceia, você sabe, tu que dizes, rico sou, de nada tenho falta, mas no diagnóstico de Deus diz, não sabes que é nua, miserável, desgraçada, pobre, não é isso? Deus já falou sobre a condição da era de Laodiceia, porque é o tempo final agora. Deus fará o arrebatamento da sua igreja, mas aqueles que estão em Laodiceia, Deus está chamando a sair. Sai dela, povo meu. Há um grito, há uma celeuma, há um alarido, chamando o povo à fé original, à doutrina original, ao batismo original, chamando o povo a se santificar. Então, meu irmão, veja, esta era de Laodiceia, ela está terrivelmente em estado degradável. Então, você pode ver que o povo está nu nas ruas, não é isso? Mulheres nuas, mal vestidas. Assim é a condição também das igrejas. Quando você vê as mulheres na rua, o tipo da mulher que está andando na rua é o tipo da igreja hoje. Você quer saber como é que está a igreja? Veja a condição das mulheres. Então você pode ver que as denominações estão numa situação bem terrível. Não há mais nada que pode ajudá-lo, porque elas estão mortas nos seus sistemas, nas suas ideias. O sistema denominacional está apostatado da verdade, está apostatado da Bíblia, vamos dizer assim. Eles têm colocado as suas ideias dentro da igreja. Por isso que, segunda carta de Tessalonicenses 2,11,
está escrito desta forma: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é saber a verdade e permanecer na mentira. Então veja, meu irmão, minha irmã, vocês que estão ligados, sintonizados, Deus enviará a operação do erro. Muita gente lê isso, mas não entende. Irmão, a operação do erro é o seguinte: Deus chama as pessoas, Deus adverte as pessoas, Deus ilumina as pessoas com a sua palavra. Mas as pessoas falam: não, eu não vou sair, eu vou continuar no meu sistema, eu gosto da minha igreja, para mim está tudo bem com esse batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, tudo bem se eu estou comendo um pão de padaria, levedado, tomando suco de uva, para mim está tudo bem. Então, Deus enviará a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. Para que as pessoas, quando as pessoas quererem sair fora disso, é tarde demais. Aí está o perigo. Não seria nada algo que nós pudéssemos fazer, mas é algo que Deus chama a pessoa hoje, chama a pessoa amanhã, chama a pessoa depois. A pessoa não vem. Quando a pessoa querer vir, é tarde demais. Ela já cruzou a linha entre a misericórdia e o juízo. Por quê? Nós estamos num tempo terrível, meu irmão. Satanás é o Deus desta era. Satanás está sendo adorado hoje, até nas igrejas. Não fique você pensando que muita gente está adorando a Deus, que não estão. Muitas pessoas estão adorando a Satanás. Por que nesta era Satanás está sendo adorado? Porque essa é a era da tecnologia avançada. Essa é a era de Daniel 12:4. No tempo do fim, a ciência se multiplicaria. A ciência se multiplicou aonde? Agora, no tempo do fim. Por isso que João foi arrebatado no dia do Senhor. Que dia? O dia da volta de Cristo. Aquele dia funesto. Aquele dia terrível. O chamado dia do Senhor. Porque hoje não é o dia do Senhor. Hoje ainda não é o dia do Senhor. Hoje é o dia do homem. O dia da mulher, o dia da mídia. O dia da tecnologia avançada. O dia do computador, da internet. Então, meu irmão, mas o dia de Deus, quando ele vier, ele virá com vingança. Então, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, você que está me ouvindo, meu irmão, acorda, desperta, examine as Escrituras, examine o seu batismo se está correto, a sua ceia se está correta. Examine a palavra de Deus. Não a igreja, mas a palavra. Porque pássaros de mesma plumagem voam juntos. Se você é uma águia, você tem que estar onde está os irmãos águia. Mas se você não tem plumagem de águia, é claro que você vai estar familiarizado no povo que tem a mesma plumagem sua. Então veja, Efésios 2:1 e 2 diz: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então veja, meu irmão, Deus nos vivificou, estando mortos em nossos pecados. Deus deu nova vida, como falei esses dias atrás aqui, sobre o poder de transformação, sobre o guia, sobre receber o Espírito Santo. Certo? Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas ele nos vivificou. E Deus está vivificando cada pessoa, cada irmão, cada irmã que aceita. Deus está vivificando, quer dizer, dando vida através da sua palavra. Agora, o anticristo, ele começou no princípio e terminará trabalhando nesses filhos da desobediência. Porque ele é o Deus desse século. Satanás, ele está usando o seu homem, o anticristo, o falso profeta. Quem que ele está trabalhando? Ele está trabalhando nos filhos da desobediência. Por isso que Satanás é o Deus desta era,
adorado por milhões de pessoas. Ele não é Deus de outras eras. Ele é o Deus dessa era. Nós conhecemos, meu irmão e minha irmã, os 4 reinos espirituais de Satanás. Eu não vou entrar em detalhes porque é um pouquinho mais profundo, mas Satanás ele está com seus reinos sobre a terra. Por isso que ele tentou oferecer para Cristo e Cristo não aceitou. Cristo falou: vai-te, Satanás, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Satanás queria que Jesus o adorasse, ali no Monte da Tentação. Ele queria quebrar o plano da redenção, mas Cristo não permitiu. Então, meu irmão e minha irmã, Deus tem mandado a sua luz para brilhar nas trevas para os filhos de Deus. Veja, Deus é um Deus maravilhoso. Num tempo tão terrível como esse, Deus enviou uma mensagem restauradora. Uma mensagem que vai ao coração dos filhos de Deus. Uma mensagem que nos saca nós do mundo, tira nós de Laodiceia, tira nós de Sodoma e Gomorra e traz nós para dentro de Cristo. Esse trabalho é Deus quem faz. Então Isaías 14:12, se você conhece, diz: como caíste do céu, ó Lúcifer. Ali mostra a queda de Lúcifer. A ambição de Lúcifer era de ser adorado como Deus. Ele enganou a terça parte das estrelas do céu. Subiu a ambição no coração dele. E ele está pronto com sua noiva escolhida, toda pintada, maquiada, com edifícios, com denominações, com pinturas de conhecimento, com teologias, com esperteza, com intelectualidade, com cultura, para enganar o mundo inteiro e se tornar um Deus. A grande ambição de Lúcifer era ser adorado. E ele quer ser adorado. Quando ele descer e incorporar no corpo do super-homem, do diabo, aquele que está sentado no templo de Deus, como diz a segunda carta de Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz: de ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meu irmão, você sabe que há uma pessoa na terra que se assenta em um trono e usurpa o lugar do Espírito Santo, o lugar do Senhor Jesus Cristo. E você sabe muito bem de quem estou falando. Então Satanás descerá ao trono desse homem. Esse homem é um rei religioso. Ele é o Vicarvis Filii Dei, substituto de Cristo no céu, na terra e no purgatório. Então o Satanás incorporará. E aí é o que ele disse, essa grande ambição. Ele quer que o povo lhe adora. E nesse tempo, a noiva já não vai estar mais aqui. Quando ele se levantar para perseguir os que ficaram para trás, o que vai acontecer? Ele vai fazer as pessoas lhe adorar. Como é que você vai adorar um homem? Deus não aceita, Deus não reparte a sua glória. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não aceita. Então vai ter perseguições para aqueles crentes que ficaram aqui e perderam o rapto. E para o ímpio, para o incrédulo, virá o quê? As grandes pragas, as grandes taças da ira de Deus, os flagelos, no período da grande tribulação, o aperto sobre a humanidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós sempre estamos frisando, sai dela, povo meu, da igreja falsa, da mãe e também das filhas. Porque muitas das denominações vieram da própria mãe católica romana. Lá na Itália, tem uma igreja, uma grande igreja chamada Igreja São João de Latrão. É uma grande igreja. Só no porão tem 21 papas sepultados.
no porão dessa igreja. E bem na frente da igreja existe uma grande placa que está escrito: esta é a mãe de todas as denominações da terra. Está lá escrito, meu irmão. Não é coisa que a gente inventa ou que alguém falou. Não. A Bíblia diz que ela é a mãe. E lá está uma placa. Na igreja de São João de Latrão, onde está o trono do Papa. E no porão tem 21 papas sepultados. Ali mesmo, onde o Papa está sentado, tem essa grande placa na frente. Não é isso? Esta é a mãe de todas as denominações, de todas as igrejas da face da terra. Tudo bem, menos da noiva de Cristo, que nós não temos uma igreja como mãe. Nós somos filhos de Deus e quem nos gerou foi a palavra. Nós somos gerados pela palavra. Então, meu irmão, veja, Lúcifer procurou beleza. Caim também procurou beleza. Fez um altar muito belo. Agora Satanás se coloca no templo de Deus, que é a igreja, revelando a si mesmo como Deus. É isso que ele quer fazer. Ele também quer usurpar o lugar de Deus. Por isso que eu li 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Agora, o dia em que estamos vivendo é chamado dia do homem. As obras do homem. O homem é glorificado. Jactância do homem. É o homem no espaço. O homem se materializou-se. O terreno. Hoje, meu irmão, tudo é o homem. As glórias vai para o homem. As ideias do homem e Deus. Deus é algo ultrapassado. Ninguém mais pensa em Deus. Deus, Bíblia, não, para com isso. É isso que eles dizem. Por quê? Hoje é o dia do homem. Não é o dia de Deus. As pessoas aí falam, principalmente a Igreja Católica, que o dia de Deus é o domingo. Não é. Outras igrejas dizem que o dia de Deus é o sábado. Também não é. Aquele dia de Deus, de Apocalipse 1, João foi arrebatado no dia do Senhor. Se você vai em Malaquias, diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todo soberbo, todos que cometem impiedade serão como palha. O dia do Senhor vem ardendo como forno. O dia do Senhor, então, é um dia terrível, meu irmão. É um dia que não há mais misericórdia. É um dia que não haverá mais redenção sobre a humanidade. É o dia em que a porta da graça se fechou. Sofonias 1,14 também diz: o dia do Senhor é um dia de alarido contra a cidade grande e as torres altas, em que os homens cairão como esterco e derramará o seu sangue como pó. Oh, as bombas atômicas estão preparadas. Gases venenosos, bombas bacteriológicas, nos arsenais da superpotência. Em vez dos homens matar a fome do pobre, dar educação e saúde para os necessitados, eles estão construindo bombas nos balcões da superpotência. 24 horas as nações de primeiro mundo estão preocupadas em construir material bélico, bombas, gases venenosos, bombas bacteriológicas. Oh, o que é isso? É o dia do homem, não de Deus. Mas o dia de Deus virá. O próprio homem está caminhando para a autodestruição. Então veja, meu irmão, Satanás legalizou o pecado. O pecado hoje está legalizado. Você não pode falar alguma coisa, porque Satanás, até as leis legalizaram. Beber, fumar, as mulheres, uso de pinturas, roupas imundas, modas. Isso não tem mais nada. As igrejas falam: não, são usos e costumes. Nós não podemos entrar, nós não podemos ficar contra isso. Por quê? Porque o pecado está legalizado. As igrejas aceitaram a legalização do pecado e deixaram a palavra de Deus de lado. Por isso que as igrejas estão frias e mortas. Não há cura, não há milagres, não há libertações na igreja. As pessoas entram, um pecador seco, e levanta um pecador molhado. Ele não se arrepende de seus pecados. Fica ali 10, 20 anos, 30 anos e não passa de aquela mesma pessoa
não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma transformação de vida. Porque o evangelho é roto, o evangelho é fraco. Porque Satanás legalizou o pecado. Hoje você não pode falar alguma coisa contra alguém, porque a lei está apoiando o pecado. A própria lei do homem está dando cobertura, encobrindo o próprio pecado. Tem coisa que você não pode entrar, você não pode falar. Não é isso? Hoje, meu irmão, há tantas coisas acontecendo que o pecado está legalizado. Então, ele é o Deus da beleza mundana, do pecado, bonito aos olhos. Satanás embelezou o pecado. As pesquisas científicas estão acima de Deus. Tudo é o homem. Clone, não é isso? Célula-tronco. E manipula células, não é isso? Bebês de proveta e tantas coisas. Descobrindo isso, descobrindo aquilo. Mas tudo é de Deus. A ciência, a sabedoria que veio de Deus. E o homem, então, se coloca como Deus. Deus está de lado. E eles se acham os senhores da inteligência. Não passa de 60, 70 anos, vem uma diabetes, uma pressão alta, um câncer, bum, joga no caixão. Cadê? Adiantou alguma coisa? Nada. E desculpe, e acaba pegando o passaporte para ir para o inferno, porque morreu na incredulidade. Morreu um ateu, descrendo da existência de Deus. Será terrível. Por quê? Porque ele olhou apenas a beleza. Satanás embelezou tanto que ele olhava e só via uma miragem. Ele não via luz. Parecia que era uma luz, mas não era. Então veja, meu irmão, o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência, é um evangelho de progresso. Ele muda e perverte toda a palavra. E toda coisa pervertida é agradável, é bonito aos olhos. Por que a denominação é bonita? Porque ela está misturada um pouco das coisas de Deus com um pouco das coisas do mundo. Você veja, meu irmão, uma mistura. Vamos fazer uma mistura aqui. Qual o maior híbrido do mundo? O maior híbrido do mundo é o burro. E você vê que ele trabalha muito mais que o cavalo de raça. Tem muito mais força. Não é isso? Só que ele tem as orelhas do jumento. Ou da jumenta. E quando você prega a verdade para ele, ele fica com aquelas orelhas para lá e para cá. Eu não entendo isso. Não consigo entender. Não consigo captar isso. Então, meu irmão, por quê? Porque o sistema denominacional é híbrido, é misturado também. Você pode ver, pega as raças, mesmo de pessoas, mistura as raças para você ver o que dá. Dá umas pessoas bonitas, não é isso? Eu não vou entrar em detalhes, porque é mais profundo um pouquinho, mas você pode pegar uma pessoa de uma raça de um país, né? Aquela moça ou aquele rapaz, e casa com outra pessoa de outro país, de outra raça, mistura. E aí, o filho ou a filha, nasce aquela pessoa, né, muito bonita. Por quê? Misturou aquelas duas raças. Você está me entendendo? Deus não é muito a favor disso, viu? Eu sinto muito. Que ele diz que crescer e multiplicar de acordo às vossas espécies e sementes. Tá? Agora, vamos seguir mais um pouquinho. Então, a denominação, ela tem um pouco do mundo e um pouco de Deus. Então, por isso que a denominação é bonita, é bela. Você pode ver que é uma coisa mais bonita. Por quê? Porque tem algo híbrido no meio. Agora, quando você vai para a coisa original de Deus, é diferente. Você pode ver hoje o milho híbrido, né? É uma espiga grandona, tem um milho bem grandão, uma folhona bem grandona, mas planta aquele milho híbrido para você ver o que acontece. Ele nasce, mas nunca produzirá outra espiga de milho. Ele está morto. Aí está o evangelho roto denominacional. Nunca produz o genuíno.
porque ela está misturada com credos e com dogma e com doutrinas de homem. Deus não pode operar. Bloqueia. Deus não pode entrar ali e operar porque está bloqueado. Você está me entendendo, meu irmão? É igual a mistura da jumenta com o cavalo de raça, a mula ou o burro. A mula, ela não cria, ela é híbrida, ela é estéril, ela nasce, mas ela não cria, ela está morta. O burro, ele não cria, ele não pode criar, ele está morto. Você está me entendendo? Então é isso que nós aplicamos, lutamos para colocar na mente das pessoas. Satanás, o que ele fez? Ele colocou um pouquinho, ele tirou um pouquinho da verdade. A verdade lá no Éden era 100%, ele tirou 5%. Deixou só 95% da verdade. O outro 5% era mentira. E por causa daquele 5%, Eva caiu. Adão acabou caindo, porque resgatou a Eva caída. Efeito dominó, não é isso? Quando Adão caiu, toda a raça humana caiu. Quando o pecado entrou, todos nós pecamos. E destituído, estamos da glória de Deus. Por isso que Cristo veio e falou, eu vos dou uma chance. Nasce de novo. Deu a nós o direito de nascer. E ele veio para fazer de nós uma super raça, uma nova criação. Por isso que Efésios 2:1 diz, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado. Mas mesmo morto, nós éramos eleitos e predestinados. Deus veio e nos vivificou. Colocou a semente da palavra no nosso coração e nós o aceitamos. Nós aceitamos na original palavra, não na híbrida. Então, meu irmão, o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. Ele muda e perverte toda a palavra. Se você está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, não aceite um evangelho pervertido. Como eu preguei esses dias aqui, ou tudo ou nada. Ou seja, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou você aceita como é a verdade pura, ou não aceita nada. Então haverá luz no entardecer, ele disse. O mesmo sol do leste é o mesmo sol do oeste. O mesmo filho alfa e ômega. Deus está aqui. O mesmo Cristo que trabalhou no Pentecoste está trabalhando agora na última era para juntar os eleitos e levar no arrebatamento. Não é outro Jesus Cristo, é o mesmo Jesus Cristo. É como o sol. O mesmo sol do leste é o mesmo sol do oeste. Não é outro sol. Significa que o mesmo evangelho que Pedro, Tiago, João e o apóstolo São Paulo pregou é o mesmo que eu tenho que pregar. E que você, pastor, ministro, seja o que for, tenha que pregar. Não podemos pregar outro evangelho. Gálatas 1:8. Paulo disse isso. Se eu for pregar outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema. Paulo disse isso em Gálatas. Não podemos pregar outro evangelho. Temos que pregar o evangelho original, a palavra original, o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher, o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, Atos 4:12, Atos 8:12-16, Atos 10:43, Atos 19, de 1-5 e Atos 22:16. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Carta de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo disse, eu me ponho de joelhos perante o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda família no céu e na terra toma esse nome. Nós temos que tomar esse nome, Senhor Jesus Cristo. A família do céu toma e a família na terra toma também. E você vai para Tiago 2:7. Não blasfemam eles o bom nome, o qual sobre vós foi invocado. Que nome foi invocado na sua cabeça? Foi invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Te enganaram acerca do batismo. Não foi invocado nenhum nome na sua cabeça, meu irmão. Foi invocado os títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo.
Porque Tiago reforça. Ele diz, não blasfemam eles, os blasfemadores, né? Não blasfemam eles o bom nome, o qual sobre vós foi invocado. Que nome que foi invocado na minha cabeça? O nome do Senhor Jesus Cristo. É esse nome que eles blasfemam. Israel, ou melhor, a igreja no princípio, sofreu a pena capital. A igreja romana bebeu o sangue de 68 milhões de cristãos que não concordou com a Santíssima Trindade. Eles defenderam o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que eles morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não pela Santíssima Trindade. Que a Santíssima Trindade veio do paganismo. Deus não é Santíssima e muito menos Trindade. Isso são doutrinas pagãs que incorporou no cristianismo pela Igreja Romana. E as denominações bebem dessa doutrina. Que assim como Roma batiza na Trindade, as filhas, as denominações também batizam na Trindade. Já estão ligadas no Concílio Mundial de Igreja. Mas ele disse, haverá luz no entardecer. Quer dizer, haverá luz agora. Há uma luz brilhando. Há uma luz esclarecendo a verdade. Tirando as pessoas do enredo, da confusão. Esclarecendo a verdade. Ou tudo ou nada. Você, meu irmão, estamos livres do seu sangue. No dia do julgamento, o grande gravador divino, que está gravando agora na 4ª dimensão, está gravando tudo. Ninguém vai fugir da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Então Deus cumpriu sua palavra com Eva. A Eva natural trouxe morte quando caiu. Também a Eva espiritual, a igreja, ela também caiu. Ela tem descrido da palavra, trouxe morte também. A Eva trouxe morte física e a igreja, tipo da Eva, traz morte do espírito. É duro, mas é verdade. A Eva, carnalmente, de Adão, quando caiu, trouxe morte. A morte entrou por causa da queda. E agora, a morte do espírito também vai entrar por causa da queda da igreja. Mas a igreja caiu em Nicéia, quando incorporou o batismo na Trindade, quando incorporou os dogmas no lugar da palavra. Deram credos, dogmas, heresias no lugar da palavra original. Hoje as denominações estão caídas. Caídas da onde? Caídas da palavra original. Por isso que Deus está chamando os seus filhos a voltarem para a palavra original. Malaquias 4, versículo 6. Malaquias 4, 5 diz, antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. E no versículo 6 diz, e converterá o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, converteu nosso coração à fé de nossos pais. Que pais? Pais apóstolos. Nós somos raspa da igreja primitiva. Nós somos descendentes dos apóstolos. Qual era a fé? A fé do apóstolo Pedro tem que ser a mesma fé minha. A obediência de Pedro tem que ser a mesma obediência minha. O batismo de Pedro tem que ser o mesmo batismo meu. A ceia que Pedro dava tem que ser a mesma ceia minha. Aí está a fé dos pais. Agora, se você não volta à fé original, você está na fé híbrida. Se você estiver numa fé híbrida, desculpe, você está morto. Você não renasceu. Você vai para julgamento. E no julgamento não tem misericórdia. Você enfrentará a mão de juízo de Deus. Então, meu irmão, se há tempo, desperta, acorda. Então, seguindo mais um pouquinho para finalizar. Agora, toda a raça humana, todos que estão fora da totalidade da palavra, estão mortos. É duro, mas é a verdade. Você só encontra vida em Cristo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Ou você renasce, ou a célula da morte, que vem lá dos pais de Adão, continua matando a humanidade. Você vê, as crianças nascem hoje, elas crescem, precisam arrepender de seus pecados, porque elas vão envelhecer, vão ficar doentes,
e vem já com a célula do pecado. Para cancelar a célula do pecado, tem que aceitar Cristo como seu Salvador, para que Cristo faça a expiação desse pecado. Pega essa incredulidade que está no coração dessa pessoa e lance no mar do esquecimento e dê para esta pessoa a nova vida. Agora, se você não aceita Cristo, como diz a Escritura, você aceita Cristo, como diz o seu pregador, como diz a placa da sua igreja, aí não vale. Você tem que aceitar Cristo, São João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva brotarão do seu interior. Você tem que aceitar Cristo, como diz as Escrituras. Batismo verdadeiro, ceia verdadeira, ordenança verdadeira. Nada adulterando a palavra, nada acrescentando, nada diminuindo. Porque, meu irmão, Deus é veraz no cumprimento da sua palavra. Então, o que aconteceram? Tomarão a marca da besta. A denominação tomará a marca da besta. E o que é a marca da besta? É o Concílio Mundial de Igrejas. É a Confederação Mundial de Igrejas. Todos vão dar as mãos, vão entrar no brete da marca da besta. O aperto virá para todos. O que for bom vai escapar. Então, meu irmão, nosso tempo já está finalizando. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra. Veja, o mesmo quadro está se acontecendo. A noiva palavra, Deus estabelecerá sua própria civilização. Cultura, ciência. E essa civilização hoje, desculpe, é do diabo. Essa civilização de cultura hoje, de ciência hoje, é tudo da árvore da ciência do bem e do mal. Por isso que Deus está nos chamando para uma nova raça, para uma super raça. Se você está ouvindo, creia, aceita nesta noite. Deus está esperando completar a iniquidade dos amorreus modernos, então terá o seu Moisés. Então, meu irmão, estamos esperando a taça da iniquidade completar. Quando ela completar, Cristo desce para fazer o arrebatamento. Então, você que está me ouvindo, meu irmão, arrependa dos seus pecados, creia em Cristo e venha para Ele, aceite Ele como seu Salvador, enquanto é tempo. E agora, nós vamos fazer a oração e já vamos finalizar. Muito bem, se você é tão precioso, incline sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Magnífico de Jacó, o grande Elohim, o El Shaddai, o grande Melquisedeque, que deu pão e vinho para Abraão quando ele voltava da batalha dos reis. Pai amado, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou. O Senhor continua, Senhor eterno, desempenhando o teu trabalho aqui na terra, nesse emaranhado de 2.500.000 placas de igreja, nesta mistura, nessa mesclagem religiosa. Ainda há filhos e filhas de Deus que estão abrindo brechas nas trevas de Laodiceia. Pedimos uma bênção especial, Pai, em favor dos teus filhos, todos que estão ligados, sintonizados, que a grande bênção do Altíssimo seja derramada sobre a cabeça e o coração de cada um. E eu peço, Pai, nesta noite uma bênção especial em favor da irmã Jasmira, sua família, da irmã Geralda e sua família, irmã Marilei, irmão Luiz Pereira da Silva, irmã Cleonice, que o Senhor abençoe, ó Pai, irmão Ademir Vicente, irmã Sônia, irmã Marina, de graça e vitória para o irmão Ademir. A irmã Tereza, Senhor eterno, dê vitória para a tua filha, está enfrentando dificuldades. A irmã Elza, abençoe o irmão Juarez, a irmã Maria Expedita, a irmã Giane, irmão Wilson. Peço também, Senhor eterno, em favor do Marcos Antônio Martinez e da Deise. Estão enfrentando dificuldade, Pai. Ajude o teu filho, Senhor, a superar este grande obstáculo que está em sua vida. Dê vitória para ele, Pai, que ele possa ser liberto. E entrego, Senhor eterno, também em tuas mãos o irmão Hélio da Silva e também a família completa do irmão José Lopes, seus filhos, sua esposa, seus netos, toda a sua família. Eu peço uma bênção especial pela família do irmão José Lopes. E peço pelo Giovan, pelo Kleber, Clementino da Silva, a Ruth, a Rebeca e a Vitória Cardoso Martinez. Eu entrego todas essas pessoas, Pai, em tuas mãos, e a família da irmã Edna, ali no Jardim Carioca, o irmão Johnny, o seu pai, o irmão José, o Edenildo,
Senhor eterno, a Sueli, parente da irmã Marta, Senhor eterno, a irmã Tereza Alves Rocha, todos entregam em tuas mãos, para que a bênção do Altíssimo conceda-lhes a vitória do amor divino. Porque temos escolhido o caminho estreito e uma grande e vasta porção dos céus espera por nós. Pedimos, Pai, a tuas bênçãos, que o Senhor seja conosco nesta noite e dê a tua bênção especial na vida de cada um. E peço também, Senhor, por cada irmão e irmã que está sintonizado aqui conosco, Pai, na escuta, com o rádio ligado. Se está enfermo, se está enfrentando uma luta, uma tentação, uma perseguição, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu levanto minha mão e peço que seja repreendido. Satanás seja repreendido, que ele saia. Toda perturbação no lar, na família, seja repreendido. E que haja vitória na vida dos teus filhos. Eu te peço, entrego em tuas mãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Não te deixarei, nem desampararei, não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no erro e rios no deserto. Não te abandonarei, pra te voltarei. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no erro e rios no deserto. Não te abandonarei, pra te voltarei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará. Minha benignidade não se desviará de ti. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, que dá sustentação também com a mensagem da hora. O telefone do pastor José Nelson é o 9295-0847. Temos culto lá na quinta-feira, 19h30, e aos domingos, 18h30. O Tabernáculo Monte Sião já fica aqui na rua Anchieta,
82, bairro Piratininga. Temos culto quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, 18h30. O meu telefone é o 9271-1350 e o para recado 3386-1112 e o 3381-0889. 9271-1350, você pode me comunicar. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei por que ao meu redor eu vejo tanto de sabor, não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar. Mas um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me